Evangelho, sobretudo para traduzir, para expressar aquilo que Jesus fez. Então Lucas registrou isso, essa resposta de Jesus àquela mulher. Bem-aventurado significa feliz, a gente sabe disso, não é? É um conceito, do ponto de vista bíblico, é diferente. É feliz sim, bem-aventurado é feliz, mas ele é um pouquinho diverso do popular. É uma palavra grega que significa supramente abençoado. É algo mais profundo do que uma mera felicidade. Felicidade no contexto popular, hoje se você perguntar o que é preciso para ser feliz, ter casa própria, ter um carro na porta, ter algum celular, o iPhone. Olha, se não for iPhone, não presta, nem jovens. Minha filha Dâmaras é mais velha, acho que antes de completar 15 anos, ela diz: meu pai, todos meus colegas têm celular, só que eu não tenho. Eu disse: sim, porque todas têm, você tem que ter também. Então nós às vezes vivemos querendo imitar os outros no sentido de felicidade, no contexto popular, daquilo que aparentemente é felicidade. Se não tiver um celular de alta geração caro, eu não sou feliz. E a felicidade, do ponto de vista bíblico, ela é totalmente diversa, diferente do que a gente imagina. Já pregamos acerca disso, da tríplice felicidade, texto que a gente vai citar no final de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que ele vai dizer que feliz é aquele que lê, aquele que ouve e guarda as palavras desta profecia. Isso é ser feliz. Ser feliz no contexto bíblico é obedecer a palavra de Deus. E Zé Fini, usar a expressão bem comum, ser feliz do ponto de vista bíblico é ler, ouvir e guardar a palavra de Deus e nada mais. Não é poder, não é posses, nem é saúde. A saúde é importante, claro, mas no contexto bíblico não é saúde não é isso que faz a felicidade não. Pastor, eu sou masoquista? Não, de maneira nenhuma. Claro que temos que ter saúde, mas eu estou mostrando para os irmãos que o conceito de felicidade, do ponto de vista bíblico, é diverso do conceito de felicidade no mundo popular. Lembra do rico e Lázaro, que Jesus contou? A parábola? Lázaro era um mendigo, e a palavra de Deus diz que ele estava no seio de Abraão, sendo consolado pelos anjos, e o rico no Hades, na sepultura, atormentado. Olha, percebeu a diferença? Jesus pregou uma palavra, como ratificando, praticar, priorizou o ser, as bem-aventuranças pregadas por ele, buscou ensinar praticidade aos seus discípulos. Sem a prática não há aprendizagem. Sem a prática não há aprendizagem. Aprendizagem, ela se reverbera, ela vai se constituir com a prática. O ensinamento, ele vai realmente ser prova de que aconteceu quando há prática. Foi isso que Jesus ensinou o tempo todo. E eu me esforcei um pouquinho para buscar uma forma de conduzir essa mensagem, que nós estamos aqui hoje, quase no último dia, né? Próximo domingo, não é? Então vários pastores aqui, feras, passaram e com certeza trouxeram palavras edificantes para a igreja. E eu disse: poxa, mas é o Senhor que vai falar mesmo, é o Espírito que nos conduz. Eu fiquei mais tranquilo quanto a isso. E dentro dos meus estudos, lendo, eu destaquei 3 tipos de ouvintes para refletirmos com os irmãos nesta manhã. O
primeiro ouvinte é o ouvinte emocional. Os ouvintes emocionais. Os ouvintes emocionais são receptivos, atendem imediatamente o chamado, demonstram uma atitude de atendimento impressionante. Não na hora, você fala sim e tal. A emoção lhes toca o coração de maneira profunda e eles imediatamente aceitam o desafio. Então, lá em Mateus 8,19 lemos: então um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Aquele era um escriba, perito, e eles colocou logo à disposição do mestre, né? Mas Jesus sondava os corações. Jesus sabia se aquela palavra realmente era verdadeira ou era falaciosa, ou era apenas uma emoção momentânea. E foi justamente o que aconteceu com aquele cidadão, perito da lei. Eu te seguirei por onde quer que fores. Será que ele estava pronto mesmo para seguir Jesus? Ou era uma pura emoção? E Jesus deu uma resposta logo dura: você está equivocado comigo, igreja. Em determinada igreja. Um determinado coral foi visitar um lugar de órfãos. E uma das integrantes do coral ficou muito sentimental, muito abalada com a situação dos órfãos, aqueles meninos, aqueles jovens ali naquele lugar. E a responsável, a diretora daquele estabelecimento, já havia falado para aquele pastor que a necessidade deles era ter pessoas que ajudassem, pelo menos tirasse um dia para estar com eles ali, cuidando. Nem era tanto de questões donativos, materiais, mas que precisava pelo menos um dia, a pessoa tirasse um dia assim para ajudar, levar uma manhã, uma tarde com ela, ajudando no limpar as coisas, ajudar no trabalho braçal. Aí aquela jovem senhora, e chorando e tal, não pode. Aí aquele pastor chegou e disse: olha, em vez de você ficar chorando, tire um dia só seu, no mês, 30 dias, para vir aqui, ajudá-las, levar essa carga. Vocês foram, assim ela foi. Não adianta esse sentimento, não adianta essa comoção, se eu não tenho prática, se eu não praticar. É isso que Jesus estava levando os seus ouvintes a entenderem, que era preciso praticar, e não apenas falar, muito menos ouvir. Jesus, ao falar sobre os tipos de solo, mencionou um desses ouvintes. Logo brotou, mas quando saiu,
eram raiz, não tinha profundidade, não tinha firmeza, era só aparência, é ficar bem na fita, uma expressão que a gente usa muito, mas não tinha profundidade, era só emoção. Está lá em Marcos 4, versículos 5 e 6. O segundo ouvinte são os ouvintes superficiais, são semelhantes aos emocionais. Mas esses superficiais até têm um certo conhecimento, mas é pouco, precisa se aprofundar, precisa mergulhar, ir nas águas profundas e conhecer verdadeiramente o que é ser um servo de Deus, o que é servir a Deus, o que é ser crente, o que é ser um cristão verdadeiro. É preciso mergulhar. Esses ouvintes são só sentimentos, emocionam-se com as músicas, apresentações e até mesmo com os sermões. Sim, que sermão, poxa, fiquei edificado. O pastor gosta de ouvir isso, né? Satisfaz o ego. Poxa, pelo menos ele entendeu a palavra. Será que entendeu? Hein, Marcos? Hein, pastor Marcos? Será que entendeu? Mas ele diz, poxa, que bom. Esquecem tudo que ouviu e pregou, e às vezes querem abandonar tudo. Recentemente tivemos contato com uma líder. O irmão sabe que nós estamos na presidência, né, dos militares cristãos evangélicos da Bahia, MEB, e tem sido uma experiência fantástica, pastor Jorge, porque você liderar líderes não é brincadeira, né? E você cresce muito. E aí eu fico assim, ouvindo as respostas diante de algumas coisas que acontecem. Aí aquela líder disse, eu não quero mais saber de nada, vou largar. Aí eu parei, olhei, ouvi, eu fiquei sem palavra na hora, disse, meu Deus, eu não vou dizer nem o grau dela para não causar qualquer expectativa, né? Eu disse, peraí, não é possível. Que imaturidade é essa? Que superficialidade é essa? Por uma simples rejeição, por uma simples demora de atender aos seus pleitos, às suas exigências, queria abandonar tudo. Eu digo, meu Deus. Aí eu olho para Jesus. Jesus foi perseguido o tempo todo. São ouvintes superficiais. As emoções, as músicas. Tem gente que ir para a igreja, o coral vai tocar, o coral vai cantar, aleluia. Aí, que ótimo, que bom, não é? Coral, algo lindo, perfeito, tal. Mas vai muito além disso. A vida cristã exige uma maior praticidade. Viver esse evangelho que Jesus pregou, que Jesus ensinou no dia a dia, enfrentando dificuldades. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Jesus não ofereceu nenhuma benesses no evangelho. Ele mostrou foi dificuldades, e duras, não foram poucas não, mas queremos a parte superior da coisa, queremos a parte que mais nos comove, que mais nos emocionam. Não praticamos a verdade, o evangelho nu e cru. Olha o que aqui diz Ezequiel, o meu povo vem a você, Deus dizendo a Ezequiel, o meu povo vem a você, como costuma fazer, e assenta diante de você, para ouvir as suas palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, olha, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos.
De fato, para eles você não é nada mais do que alguém que entoa cânticos de amor com uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Ezequiel 33, 31 e 32. Tem que haver uma afeição profunda por essa palavra. Tem que mergulhar profundo. É isso que Deus, desde o Antigo Testamento, estava falando lá para os israelitas. Eles precisavam de prática, precisavam praticar aquilo que estava sendo ensinado pelo profeta, e eles não praticavam, fazia de conta, era só emoção. Chorar é bom. Hoje eu mesmo já chorei ali, sentado, senti a presença de Deus. É um dos sentimentos importantes, mas não é determinante. Eu conheci uma colega, também de trabalho, em outro estado, que ela chegou assim para mim e falou assim: se eu não chorar no culto, o culto não foi bom. Tem que chorar, tem que tocar na emoção. Aí eu parei e fiquei assim. São esses ouvintes aí que Deus falou para Ezequiel, eles ficam encantados, não é? Com o coral do mundo, jovens. Aí eu quero que me reportar mais a vocês agora. Se deixa levar pela influência midiática. Irmãos, hoje a coisa está cada vez mais difícil para vocês pais. Meus filhos já estão quase, uma está casada, mesmo assim, a gente ainda tem cuidado, né? Vem as netas aí agora, que geração. Assim que ela chegou em casa, e eu orei: Senhor, aqui está Eloá, Pai. Ela nasceu numa geração terrível, onde os valores estão cada vez mais deturpados, onde os valores cada vez mais que nós aprendemos estão esquecidos. Senhor, tem misericórdia dessa criança, meu Deus. Ensina os seus pais a ser exemplos, e prática é exemplo. Ser prático não é o que eu estou fazendo aqui, não. Ser prático, eu já estou entrando no tópico seguinte, mas não tem problema não. Ser crente, ser prático é muito além disso. E aí, eu falei isso lá em Nova Canaã. Nós tivemos um pastor que ensinou sem falar. Eu aprendi muitas coisas com ele sem ele falar, sem ele pregar. O meu ministério pastoral foi forjado por ele. Uma das coisas que ele me ensinou foi chegar aqui, sentar aqui e não sair para nada durante todo o culto. Ele não resolvia nenhum assunto durante o culto. Eu aprendi com ele sem ele me dizer nada, só observando. Eu sentava ali e observava ele fazer isso. Eu nunca vi ele sair para resolver nada. Esse tempo todo, mais de 30 anos que ele veio aqui. Isso é prática. Isso é ser prático. Prática é ser exemplo. Eu vou deixar para falar essa palavra no meu outro tópico aqui que eu ia falar agora, já adiantar. É porque eu estou ávido, estou com vontade de falar.
Eu tenho quanto tempo? Para eu não extrapolar. Eu nem marquei o tempo que comecei. Tá, beleza? O ouvinte superficial não tem profundidade em sua crença. Jesus jamais se importou com a quantidade, sim com a qualidade. Lembram disso? Quando ele começou a falar, irmãos, das implicações em segui-lo, que nem não tinha disposto, quem não estava disposto a abandonar a casa, a mãe, irmãos, bens, desejos, estou colocando aqui agora, tá? Desejos, a moda. Pastor, está na moda isso aqui agora. Pastor, isso é cafona, isso aí é careta, isso aí é não sei o quê. Eu tenho que seguir o que está na mídia. Se eu não seguir, eu não sou feliz. Estamos acompanhando uma jovem que já teve ações suicida. E uma das coisas, uma das motivações, pastor, o senhor que é psicólogo, né? Sabe muito bem disso. Segundo aquele relato, aquela jovem não era aceita no grupo por alguma coisa. Isso a deixava cabisbaixa, deprimida. Começou a se cortar. Só porque não era aceita no grupo. Que influência é que está te causando para você deixar de praticar essa palavra? A palavra de Deus diz assim, olha, em João 6, versículo 66, depois que Jesus começou a dizer para eles, e aí os discípulos disseram, dura essa palavra, quem a pode suportar? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque Jesus apresentou as implicações para segui-lo, aquele que não começar desses sofrimentos. É um sermão que ninguém quer pregar hoje. Falar sobre sofrimento, que é isso, pastor? Para de sofrer. Não, isso aí não. E engraçado que o apóstolo Pedro vai dizer assim, para isto fostes chamados. Pregamos na quinta-feira passada lá em Nova Canaã. E eu mostrei aos irmãos, para isso foi chamados, para sofrer pelo nome de Jesus. Lembre-se bem que eu estou falando. Não estou pregando nenhum masoquismo aqui. Para sofrer por falta de emprego, para doença. Nada disso, não é isso que eu estou falando. Queremos melhorar, claro. Eu estou falando perseguição do Evangelho. É você ser excluída da faculdade, do grupinho da faculdade, porque você é crente. Porque você usa roupa decente. Porque você namora um homem e não uma mulher. Vocês sabiam disso? Que tem grupos nas escolas que exclui aqueles que são héteros. Estamos vivendo nesse mundo. Praticar o Evangelho é isso, é você resistir a esses ataques demoníacos. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a destruição foi completa. Lucas 6, 49. Não suportou a pressão. Muitas vezes não suportamos a pressão do mundo, a pressão das pessoas. Eu citei isso lá na igreja semana passada, que eu trabalhava numa das lojas com o Edilson, e tinha um camarada que ele ficava assim me olhando, eu ficava em pé na frente da loja, ele ficava me olhando e me acompanhava. Quem estava às vezes na portaria,
E passava mulheres, homens, e quando passava a mulher, ele ficava assim me olhando para ver se eu ia olhar, se eu ia acompanhar. Isso é bullying, não é bullying? Pois é. Eu digo, rapaz, o que é isso? E ele ficava rindo. Isso é pressão. A gente não pode ceder a essas pressões. O terceiro ouvinte é o ouvinte praticante. Ah, irmãos, é esse que agrada ao Senhor. Esses são os irmãos, irmãs e mães de Jesus. Aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, que praticam, que obedecem conforme Jesus falou em Marcos 3, 34, 35. Jesus indagou, sabe, teu irmão, tua mãe, seus irmãos estão aí. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É o mesmo sentido que está esse versículo 11, aliás, capítulo 11, versículo 28 de vocês. Foi justamente uma comparação ou uma exaltação que aquela mulher ouvinte, emocional, fez com Jesus. Olha, bem-aventurado aquela que lhe concebeu. Aqui, ó, versículo 27. Bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Ai, Jesus, mas bem-aventurado. Antes, ele diz que bem-aventurado são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ou seja, a prática é o fim. Ou seja, é o objetivo final. É a razão de ser. Não adianta eu pregar, não adianta eu falar, não adianta eu ouvir, se eu não praticar. É como um vento, é como um mar revolto, é como um vento, a onda que vai para um lado e para o outro. Eu sou jogado para um lado, sou jogado para o outro, porque eu não pratico essa palavra. É um mero discurso, é uma mera oratória, é uma mera dialética, é um mero pronunciamento, mas não é uma mensagem pregada, porque eu não estou praticando. O livro de Apocalipse, perfeita para a felicidade. Ler, ouvir e guardar. Eu já preguei um sermão sobre isso. Tem a tríplice felicidade. Ler, ouvir e guardar a palavra de Deus. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Ou seja, esse guardar aí significa praticar. Esse guardar aí significa obedecer. De nada adianta eu fazer tudo e não guardar e não praticar. Estaremos perdendo tempo se não praticar, se não exercer, se não viver essa palavra que eu estou pregando, essa palavra que eu estou ouvindo, esta palavra que eu estou lendo. Eu preciso obedecer, eu preciso guardar, eu preciso praticar. Por fim, irmãos, Jesus priorizou a obediência à sua palavra. Quando Jesus dizia essas coisas, uma mulher na multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu antes: são felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem, ou praticam. Irmãos, semana passada ou 15 dias atrás, não lembro bem, eu falei para a igreja isso, e está aqui gravado, os irmãos podem testemunhar lá, se eles quiserem assistir. Se eu estiver mentindo, eles me desmintam. E eu disse: olha, irmãos, se eu não praticar aquilo que eu estou pregando aqui, os irmãos podem me destituir, podem me chamar e dizer: pastor, o senhor não está cumprindo o que o senhor pregou ali.
O senhor fala isso, mas o senhor faz isso, faz aquilo outro. Pode me chamar a responsabilidade. Eu não entendia quando o professor meu de homilética falava assim. Homilética é a arte de pregar, então ensina todos aqueles elementos, né, importantes da pregação. E ele dizia, no final ele falou assim: o pregador prega a vida. Eu de início não aceitei muito, né, ouvindo aquilo. Eu imaginava que pregar a vida seria uma exibição, um exibicionismo, era uma exaltação. Depois eu vim compreender, diácono Almir, que era essa prática que Jesus requereu dos seus discípulos. E Tiago vai dizer o quê? Tiago 1,22, tem que ser decorado esse versículo para todo mundo. Os irmãos poderiam registrar aí para mim? Tiago 1,22. Não me decepcione, Jerusalém. Jerusalém foi conhecida como a igreja Bíblia. Muito bem, Rosinha. Rosinha da velha guarda. Enganando a si mesmo, né? Quem prega e não pratica está enganando a si mesmo. E ele vai completar, e ele vai dizer as benesses disso aí: para que te suceda bem, para que você prospere. É você praticar, é viver praticando essa palavra. Aí eu estava pregando numa terça-feira, culto de oração, eu falando sobre o trapézio, não é? Da vida cristã, que foi quando Jesus pregou ali em Mateus 18, que fala da esmola. Jesus faz orientações quanto à esmola, quanto à oração e depois o jejum. Ali é a base, também esses três, ó, essa base aí, nosso químico está ali olhando, tem uma base ali, ó, que sustenta, os três, ó, o tripé ali, ó, está sustentando aquela base ali. O que sustenta a vida cristã são esses três elementos: esmola, oração e jejum, da base cristã. E eu preguei, falei tal, muito bem, tranquilo, beleza, maravilha, amém, 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 a igreja amém, amém. Quando eu cheguei em casa, aí botei o carro na garagem, aí fechei, estava fechando o portão. Aí um rapaz que pega coisas ali no lixo fez assim: ô meu irmão, ô meu amigo, poxa, só me dá um tênis. Aí e ele já tinha dado um sapato um dia passado. Aí eu já ia dizer assim: não tenho não. Irmãos, a minha resposta já ia ser essa, porque eu já tinha dado um sapato a ele, achava que ele estava explorando. Aí eu olhei, quando eu olhei para ele, quer dizer, ia dar a resposta. Aí o Espírito falou no meu coração, fez: você não pregou que a esmola era das bases? Aí eu parei, peraí. Aí fui no carro, aí abri e me lembrei que eu tinha um tênis, que eu jogo bola, um tênis que poucas vezes eu jogo bola, um tênis rainha, bom, futebol de salão, e eu deixo sempre na mala do carro. Aí eu peguei esse tênis, aí dei a ele: tome. Aí depois ele disse: o senhor tem uma bermuda? Camisa que eu não tenho, eu estou sem uma roupa para a igreja. Ele viu com o abrigo na mão e disse: será que ele está querendo me ganhar? Ele vai para a igreja, viu com o abrigo na mão. Mas eu parei e disse: tenho, peraí. Aí fui lá em cima, aí peguei várias bermudas, camisas e tal, botei na sacola e disse: tome. E dei a ele. Deus me provou no mesmo dia para eu praticar o que eu estava pregando, pastor. O pregador deve comunicar aos seus ouvintes. A prática da palavra é a realização de um pregador. Quando ele vê suas ovelhas praticarem aquilo que ele prega, ele deve se sentir realizado. Assim se sentiu Gilton Moraes, professor de homilética, autor de vários livros.
ele desconta no seu ministério. No início do seu ministério, ele estava... fica na cabeça, né, aquela dúvida: será que os irmãos estão entendendo a mensagem? Será que está tendo prática? Será que eles conseguem absorver o que eu estou pregando? Será que eu estou ensinando? Porque comunicar significa você mudar de comportamento. É você, a partir daquele instante, você mudar de vida. Então eu comuniquei alguma coisa para você. Porque se não houve mudança, não houve comunicação, não houve aprendizagem, não houve prática. Essa palavra não teve prática porque não houve mudança. E aí ele ficou naquela preocupação. Ele foi visitar uma família. E nessa casa, quando ele chegou, aí está a mãe muito... As mães ficam orgulhosas quando vê os filhos falarem, né? Cantarem. Ele disse: pastor, minha filha já está falando 5 palavras. Aí disse: oh, que bom. Aí a menina tentou falar, ali só falava, a menina não teve jeito de sair palavra nenhuma que ela tinha pensando que a menina ia falar. A menina botou a mão assim no rosto, só dizia assim: Deus, papai do céu, Deus, papai do céu. A menina só falava 3 palavras. Aí ele entendeu que ele não era professor de matemática, ele era um pastor. E a criança, quando o viu, lembrou do que ele pregava, do que ele ensinava, e ela repetiu. Pregar a palavra, viver a palavra, é fazer discípulos, é pregar, é mudar comportamentos. Se não está acontecendo isso, eu preciso rever meus conceitos, minha mensagem. Eu preciso pregar, eu preciso praticar, eu preciso ensinar. Tem um vídeo aí de menos de 1 minuto, coisa simples. Pode passar aí? Diz o quê? Firmes e constantes, sempre abundantes, aonde? Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se eu pudesse É um vídeo que eu pedi conselho, eu já era um candidato. Se fazer, um vídeo pequeno, esse aí não. Porque quanto mais eu trabalhar, mais... É isso mesmo aí. Não tem áudio não, é só... Isso. Presta atenção, irmãos. O que é prática? Simples, mais profundo, não é, pastor? Simples, mais profundo. Jesus ensinou isso. Jesus disse: eu vos dei o exemplo. Somos exemplo para cada um que vive ao nosso redor. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, irmãos. A juventude vai estar presenteando, né? Dando uma pequena lembrancinha ao pastor Jorge Mariano, por ter vindo aqui trazer a palavra
Desculpa, pastor Josias. Aqui, pastor. Que Deus abençoe, né? E que essa palavra venha fazer morada em nosso coração. Nesse momento eu convido o Ministério de Louvor e logo após o pastor Jorge Mariano vai estar orando para encerrar. Peço que os irmãos fiquem de pé nesse momento. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a
resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz. E depois nós estaremos orando, encerrando o culto. Queridos, eu estou aqui com uma oferta de R$1.000 da lojinha ali do telhado. A irmã Yolanda está repassando para a igreja. Nós tivemos uma reunião com a equipe luminotécnica. Foi aberto para todos, mas nem todos puderam estar. Mas os que estavam saíram daquela reunião impressionados como a nossa igreja poderá ficar no futuro. Então, iluminação maravilhosa, né? Com ambiente aconchegante. E o técnico, que é o nosso irmão em Cristo, né? Christian, membro da Igreja Batista de Vilas do Atlântico, que é o engenheiro desta empresa áudio que está fazendo a parte luminotécnica. Nós temos e acústica. Nós temos 3 etapas na nossa reforma. A primeira é o telhado propriamente dito, que o último orçamento deu 199 mil. Tá? Agora nós estamos com a parte luminotécnica e acústico. Agora mesmo a live deu problema, né? Deu um probleminha na live, a gente está transmitindo com o outro celular, por isso que o som não está bem, né? E ele estava nos explicando o que reverbera som, o que não reverbera, a questão da iluminação, né? Para a gente que é moreninho, por exemplo, sair que as pessoas vejam. Pelo menos eu fico olhando nos estúdios, né, de gravação hoje, e aí quando você vê o olho do cara perfeito, ali é muita iluminação, né? Ali é uma coisa que realmente, e é esse nível que a gente quer chegar para as futuras gerações de Jerusalém. E também tem a parte elétrica. Nossa igreja tem coisas aqui que foram feitas assim com boa vontade dos irmãos e alguns eletricistas da área, mas a gente está trazendo, não se cabe nada mais hoje, infelizmente, porque na nossa época a gente juntava aqui e fazia as coisas, né? Hoje a gente, até por uma questão de segurança, quando qualquer órgão do governo vier fiscalizar, a gente está balizado. Por exemplo, a gente vai ter aqui para-raio, a gente nunca teve. Há a proposta de instalar um para-raio também. Porta corta-fogo, se porventura tiver um acidente, a gente vai ter que ter. Então, uma série de coisas. Por isso, irmãos, dá uma impressão que está demorando? Dá, porque dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro nasce na igreja quando o crente ora. Aí Deus abençoa. Aliás, eu tenho uma proposta muito própria, que fidelidade está atrelada à prosperidade. Quer ser próspero na vida? Seja fiel a Deus. Toda a fidelidade, não precisa culto de prosperidade, culto daquilo outro. Basta ser fiel. A fidelidade está atrelada à prosperidade. Não conheço um crente fiel que não seja próspero, em todos os sentidos, né? Saúde e tudo mais, ok? Então, a gente precisa ter cuidado para fazer as coisas bem certas. E ele vai nos passar agora, depois, né? Como vai ser o layout, futuramente vai passar para os irmãos. Hoje é tudo em 3D, né? A gente vê. Aí diz, não, mas a iluminação aqui não está boa, ele aí muda na hora, mostra, essa está melhor e tal. Então a gente está trabalhando nisso. Então a lojinha ali, a campanha continua,
tem aqui R$1.000, eu vou passar para a tesouraria da igreja, para a loja ali. Se você também não comprou nenhum dos produtos, faça. Chegou camisas novas, nós temos máscara, né, fazendo alusão à obra e ao tema de Jerusalém também, família abençoada, hoje é praticando a palavra. Então os irmãos fiquem atentos e ajudem. Eu estou fazendo assim, eu estou comprando e dando para pessoas, até que estão afastadas da igreja, estou dando de presente também camisas, ok? MCA, no próximo sábado, não é isso? Às 15 horas, haverá o culto das nossas irmãs da MCA. Então, todas as mulheres da igreja estão convidadas. E os homens que puderem vir para fazer segurança no local, que hoje a gente precisa. Segurança primeiro em Deus, mas Deus também levanta, né, guerreiros para estar de vigília, de prontidão. Então, os irmãos podem vir também. Às 15 horas é um culto especial da MCM. Né? Mudou agora, é MCM. Ok? Se o irmão sabe de alguém, mas alguém mesmo que, de responsabilidade, claro, que está procurando alugar uma casa, tem uma irmã que está anunciando, primeiro andar, varanda, sala ampla, 3 quartos, sendo suíte, cozinha, espaçosa, área de serviço, banheiro social, frente de rua e a 100 metros do ponto de ônibus. Se o irmão tem interesse em alugar, me procura depois do culto, ou manda um WhatsApp para mim, que eu mando o contato da pessoa que está fazendo isso, ok? Então, no demais, é agradecer a Deus. Ela antecipou aqui, queria me dar presente, né? É porque eu vou pregar domingo à noite, agora à noite, então ela já quis me antecipar. Se quiser me dar depois aqui, sem problema nenhum, tá bom? Por isso que ela atrapalhou o nome. A gente troca mesmo. É Biel que ficava me chamando, né? Pastor Josias, Pastor Josias, Gabriel. Era uma confusão. Pastor Josias, Pastor Mariano. Parece que a gente é parecido, né? Pois é, querido. Vamos... Mais alguma coisa? Esqueci mais alguma coisa? Não, né? A Almir está dizendo que poxa. Mas a nossa voz continua a mesma, diga a ele. Nossos cabelos mudaram, mas a nossa voz continua a mesma. Deus abençoe, pastor Josias. Vou pedir ao pastor para vir aqui, para a gente fazer o que sempre a gente faz depois dos cultos. Pedir à igreja que fique em pé. Lembrando os irmãos, em setembro voltaremos os cultos normais, ou seja, a EBD começando 9, então o culto vai começar 9. 9 os irmãos estão aqui para participar da EBD e o culto até 11, 11h10, 11h15, 11h, às vezes 11h30 e à tarde 17 horas. Às quartas-feiras nós estamos liberando para as agremiações, vir fazer suas reuniões e voltar. Então você tem de 17 até 20 horas para fazer isso. Não haverá culto presencial, culto online, porém com a mudança a gente vai também voltar como de habitual. Culto e depois as agremiações depois culto. Mas por enquanto só as agremiações da igreja. Então os irmãos, vai ter um grupo especial lá no ministério, né, dos irmãos líderes, porque só o líder ali vai poder dizer o dia que pode ou não pode. Não vai ser aberto para todos, tá bom? Então os irmãos fiquem atentos. Quando chega lá um grupo novo de WhatsApp, já sabe que é para os líderes, para dizer, ó, tal dia, por exemplo, aquela classe de quarta-feira que pega fogo ali, quase 2 anos sem reunir, né? Então já podem vir, mantendo distanciamento, MCM, mensageiras, embaixadores, então podem fazer isso às quartas a partir de setembro, ok? Vamos orar e depois, aliás, vamos dar a bênção ao pastor Josias, mais do que já é abençoado, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Você vê, irmãos, quando o homem é avô, né? O discurso é outro, não é verdade? Nem parece que é um coronel que está falando, né? Que ela não vai ver como coronel, ela vai chamar de meu avô, meu amigo. Coronel é lá no quartel, não é não? Deus abençoe. E eu digo que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja com todos vós, com todo Israel de Deus, que é a tua igreja, espalhada em toda a superfície da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos, vão em paz, em nome de Jesus.